Gente, boa noite. Espera aí. Eu esqueço de apertar um boa noite a todos, né? A gente vai começando, embora tenha, eu imagino que tenha outros inscritos que vão entrando daqui um pouco, né? E mais para sermos assim mais, olha, tá chegando o povo. Embora seja bom, né, você pegar um evento desde o início, mas a gente vai começando a conversar, né, enquanto as pessoas entram. Eu queria dizer para vocês que é uma alegria, né, poder ter a Beth Columa, que está nos falando conosco diretamente dos Estados Unidos, tá? Falando sobre os poetas do Harlem. É uma oportunidade de ouro para quem gosta de poesia, para quem quer ler mais, saber um pouco mais sobre a história da poesia contemporânea, né? A história contemporânea da poesia de língua inglesa, norte-americana, nesse caso, né? Também. Né? E ninguém melhor que a Beth. Né? A Beth ela é poeta, né? É escritora, é autora de vários livros de poesia e de ensaios também, autora de Reminiscências, Antes do Entrelaço dos Braços, O Sorriso aos Pés da Escada, de contos também. Ela tem um livro de contos que é A Garota Virtual, e também, né, todos publicados pela editora Sete Letras. Ela é PhD em Educação pela University of Southern California e reside e leciona agora, nesse momento, em Los Angeles. Essa biografia é resumidíssima. Tá bom. Eu agora há pouco, eu estava com ela e eu dizia assim, como é que eu vou resumir? Porque eu tinha uma enorme biografia, né? E eu tinha essa biografia grande, eu não tinha ela menor, e eu não sabia nem por onde começar a apresentar a Beth. Então, também é tradutora, né? É mestra, volta e meia, né? Trabalha conosco, né? Na área de língua inglesa. E, enfim, tem um universo, né? Esse universo ao qual ela se dedica. Né? Então, assim, Beth, primeiro agradecer a você imensamente, né, a sua presença, e vou passar a palavra, né? Fica todo mundo esperando, vou passar a palavra para você, tá ok? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer e dá para me ouvir bem? Está me ouvindo? Além de um prazer, é mais do que um prazer, é uma emoção. É uma emoção essa oportunidade que você oferece a todas nós, a todos nós, sim, de contribuir um pouquinho e compartilhar um pouquinho do nosso amor à literatura que você tanto incentiva. Bom, se eu continuar falando, os poetas do Harlem, eu vou ficar lá para trás. Então, você pode dar o sinal, você que sabe. Eu não estou tão branca assim, parece que eu estou de cera. Nossa, eu estou me sentindo... É a luz. É a luz. Parece que eu sou uma boneca de cera. Bom, então, posso já começar com o meu slidezinho, se você me permite? Tá? Então, eu vou fazer aqui um share screen. Espera aí, já está aqui. Vocês estão vendo? Dá para ver? Não, porque é o contexto histórico desse período da Renascença, que é exatamente, que parece, como a gente diz em português, tudo conspira a favor desse momento, porque foi para começar o pós-guerra de 1918, muitos soldados negros haviam lutado na Europa, no campo de batalha, apesar de toda a segregação, e houve também um êxodo do sul rural, muito mais preconceituoso do que o norte. Então, esse êxodo aconteceu exatamente para as grandes cidades, como Chicago, Nova York. E tudo isso se deu
nesse período, inclusive quase que entre guerras, né? Entre as duas guerras. E então esse período que eu coloquei aqui é um tanto artificial, gente, porque não se sabe ao exato. Não quer dizer que as pessoas pararam de escrever e de contribuir quando aconteceu o crash da Bolsa, que foi o colapso da Bolsa de Valores de 2019, que afetou, afetou obviamente, a comunidade de todos, de todas as cores, de todas as classes sociais. Então, e começou esse começo aqui interessante definir, porque, aliás, ele começou por volta de 17, 18. Eu vou falar aqui de uma obra que foi publicada, inclusive, antes disso. Mas por que eu coloquei 19 e muitos consideram essa data? Porque 19 houve em inglês se fala riot, é uma revolta. Houve uma revolta que foi uma espécie de muito violenta contra os negros, se não me engano, em St. Louis, que é Missouri. E isso marcou muito, obviamente, a população ainda muito segregada. Sim. Vejam só que os direitos civis só vão acontecer. Um minutinho, Beth, o texto não está aparecendo. Esse texto, esse relações. Sério? É porque eu tenho que... Um instantinho. Com licença, eu vou fazer o share screen. Um minutinho, que agora vai... Eu estava achando que estava. E agora? Dá para ver? Tá, agora dá. Tá desculpa. I'm sorry, desculpa. Então, é isso que eu estava dizendo, né? Só recapitulando esse contexto todo histórico, que foi o pós-guerra e foi o êxodo, né? Como eu já disse. Eu parei aqui no porquê alguns consideram 1919, então, durou 10 anos? Não durou 10 anos, durou mais do que isso, mas é só para a gente se localizar no tempo. Então, eu estava dizendo desse se chama de Red Summer, que é o verão vermelho, que acontece exatamente essa revolta contra os negros, e parece que foi em Missouri, e isso causou um grande trauma na população afro-americana. Bom, vamos lá. Além disso, aconteceram eventos catalisadores. Por exemplo, a publicação do livro O Novo... Esse aqui. Esse livro que se chama, não é, em inglês, The New Negro, que é do Alan Locke, que ele era um PhD, professor universitário, filósofo, mas ele publica, na publicação desse livro, ele como que faz um apelo para os jovens de talento começarem a publicar, a escrever, inclusive nesse próprio volume, ele publica trabalhos em diversas áreas, no teatro, na poesia. Então, ele relata sobre a arte afro-americana. Então, ele como que ele faz um apado e diz assim, agora vão, né? Ele dá aquele impulso. E também, além dele, teve essa antologia que se chama O Livro de Poesia do Negro Americano, que é do James Johnson. Teve assim, que também ele publica poesias dessa turma. Então, poesias que estavam dispersas em revistas literárias, era isso que eu ia falar agora. Então, surgimento de revistas literárias afro-americanas, exclusivamente afro-americanas. E elas tinham uns nomes muito interessantes. Uma se chamava Fogo, é aquela rebeldia, né? Lança aquele fogo, está incendiando. E foi só publicado um volume, mas foi assim incendiária, né? Figurativamente falando, eles realmente um apelo, um grito, eles estavam dando um grito de como quem diz, eu estou aqui, eu existo. E também outras, né? Outras, e houve também a fundação... eu vou falar aqui, nesse momento, além das revistas literárias, houve a fundação, não sei se vocês conhecem essa sigla, da NA, deixa eu ver se eu consigo fazer um highlight,
A ACP, que é National Association, National American Association of Colored People, de pessoas de cor, e que é atuante até hoje, em defesa de direitos humanos, em defesa de mais igualitarismo e de promovendo a igualdade social e todos esses assuntos importantíssimos sempre. E eles, o que eles buscavam, esse pessoal, esses jovens talentosos? Uma identidade. Quem somos nós? E com isso, empoderar. Né? Então, vejam só nossos talentos, fora daqueles estereotipos que vem lá da escravidão, do que é o negro, estereotipado pela sociedade branca, na verdade. Eles queriam reconhecimento do valor artístico. Em inglês se diz mainstream, eu não sei como é que traduz essa palavra. É da sociedade em geral, é das correntes dominantes, não sei. Bom, então esses são os poetas e escritores, dos quais eu vou falar de alguns, é muita gente, ainda tem mais, e eu vou falar pelo menos desses três, dessa senhora aqui, George Johnson. Então, vamos lá. Aí, primeiro, eu vou continuar aqui, Tati, eu não estou querendo te confundir, não. Primeiro, eu vou te apresentar ao Claude McKay. Eilo, ele faleceu talvez bem antes do que alguns outros, e ele é originário da Jamaica. O que eu tenho que falar disso? Porque tinha um contingente caribenho enorme em Nova York, naquela época, porque eles estavam, como os imigrantes, eles vêm em busca de oportunidades e também negros de outras culturas. Estavam vindo para o nosso Estados Unidos e se concentrando também em Nova York, influenciando e sendo influenciado pela cultura nova-iorquina e Harlem. Aí, ele era radical, esse Claude. Ele era, nos termos talvez atuais, nós falaríamos que ele era a favor da luta e da união dos negros contra o colonialismo, segregação e opressão. Vamos lá. E ele, com esse espírito de... Né? Eu não disse que ele... Um instantinho. Ele, nesse radicalismo, ele também... Ele vai à Rússia e ele adere ao Partido Comunista. Tá? Apesar de depois ele ter abandonado, ele se torna católico, mas ele vai à Rússia, ele estava engajadíssimo nas causas sociais. Então, ele volta a Harlem e ele publica Sombra de Harlem, que é como se fosse uma pedra fundamental. Certo? Então, é um primeiro livro. E, apesar dele viver mais de 20 anos fora, ele viaja para a Europa, ele viaja para a África, ele ainda é reconhecido, e ele tinha identidade jamaicana-americana. Acaba morrendo nos Estados Unidos, em Chicago, mas ele é muito prolífico. Não só ele publica durante a Renascença, ele parece que lança essa pedra fundamental, porque ele ficou chocado com aquela revolta, que ele não tinha visto nunca isso na Jamaica, né? Não dessa forma, na forma urbana. Então, mas ele é reconhecido e ele escreve por muitos anos, ele tem novelas, escreve em vários gêneros, o Claude. Então, se a Tati puder me fazer o favor de apresentar o primeiro poema, que é um poema meio dramático. If I must die, se eu devo morrer. Aí, não, eu tenho que sair daqui, né, Tati? Eu tenho que sair daqui, desculpa. Espera aí. Tirei você. Espera um instantinho que eu saio. Tirei. Eu tenho que apagar. E como é que... Peraí. Eu tenho que sair. É que eu estou vendo vocês. Dá para você... Um instantinho. Meu Deus. Já tirei. Está aparecendo para vocês? Dá para ver? Está aparecendo, legal. Não está muito pequeno, não? Está pequenininho, podia aumentar. Você aumenta, Tati? Eu não estou querendo mexer porque, sei lá.
Bom, então esse aí é o senhor Mackay. Aham. A tradução é minha, eu faço essa observação, que eu fiz essa tradução com exceção de variações do sonho, que eu nem sei se vai dar tempo de ler, de outro poeta, mas todas são minhas para esse evento. Elas não são publicadas, elas precisam ser revisadas, com certeza. Suzana vai notar isso. Então, vamos lá, eu vou ler e... Se devemos morrer, que não seja como porcos, caçados e enjaulados em local inglório, enquanto cães famintos, enlouquecidos, latem à nossa volta, zombando da nossa amaldiçoada sorte. Se devemos morrer, vamos morrer nobremente, para que nosso precioso sangue não seja derramado em vão. E até os monstros que desafiamos serão forçados a nos honrar, ainda que mortos. Ó companheiros, devemos ir de encontro ao inimigo em comum. Embora menos numerosos, sejamos corajosos e pelos seus 1000 golpes que lancemos um golpe mortal. Como homens, enfrentaremos o bando assassino covarde, presos ao muro, morrendo, mas resistindo. Uau! Até cansa de ler. Ele tem uma energia, não sei, as símiles e as metáforas são bastante claras, eu acho que é mais no nível da mensagem, não é? É mais no nível do vamos, minha gente. E ele se refere a porcos como se fossem, ele faz uma divisão, né? Nós somos os porcos maltratados e vocês são os cães, são os monstros. Então ele faz essa divisão bem clara e ele faz um apelo à batalha e à resistência dos afro-americanos. Mas o interessante que eu andei lendo aí numa das críticas é que teve um crítico, eu estou vendo o nome dele, eu acho que é Wagner, que ele disse que isso aqui não deve ser apenas lido para os afro-americanos. Isso aqui também poderá se referir aos povos oprimidos. Serve a qualquer pessoa que sofra perseguição religiosa, que sofra perseguição étnica, qualquer tipo de perseguição. Vamos à luta, não vamos aceitar isso. Oi? Então, isso aqui é uma das interpretações. Bom, o poema seguinte está logo nessa página. Ele é bem mais suave, não é? Para a gente diminuir aqui a adrenalina. Logo pelo tópico, né? Só pelo título a gente já vê que ele está mais manso. Trópicos em Nova York. E vamos lá. Enquanto ele estava morando no Harlem, que ele escreveu isso. Bananas maduras e verdes, e raiz de gengibre. Cacau em vagem e pera-jacaré. E tangerinas, e mangas, e toranjas, dignas do maior prêmio em feiras paroquiais. Debruçado na janela, tecendo memórias de árvores frutíferas, carregadas de riachos cantantes e alvaradas. Desculpe que tem um erro aí, viu? Não é alavarada, é alvarada. Tem que tirar aquele A. Alvaradas orvalhadas e céus azuis místicos, abençoados sobre colinas, semelhantes a freiras. Meus olhos umedeceram e eu não podia mais olhar. Uma onda nostálgica percorreu meu corpo e, faminto pelos antigos hábitos familiares, virei-me para o lado e abaixei a cabeça e chorei. Então,
Vocês irão de concordar, né, que a primeira estrofe, no original é tudo rimado, sim, mas a gente percebe o ritmo. Ele faz uma descrição da terra dele, lá da Jamaica, dos frutos, e uma coisa quase que imparcial, certo? É como se fosse uma fotografia. Está aqui, eis o que eu vou falar. Então, são 3 estrofes, são quartetos, um quatrain em inglês. Então, ele fala do cacau. Na segunda estrofe, ele surge em cena. O eu, né? O poeta, quem for, debruçado na janela tecendo memórias. Então, ele está saudoso, porque ele vê lá em Harlem aquele ambiente urbano que é totalmente diferente daquilo que ele tinha lá na Jamaica, inclusive porque ele morava numa fazenda, o pai dele era um fazendeiro, ele passou muito tempo na área rural. Ele teve uma vida tranquila lá. Então, quando eu digo debruçada na janela, de árvores frutíferas carregadas, isso tudo são as memórias dele. Então, ele vê os riachos, ele vê as árvores, ele vê como é que se diz de manhã? A aurora. E ele vê o céu místico, ele já começa a colorir essa paisagem. E essa imagem que eu achei muito interessante, que essa imagem que é toda abençoada, veja o sentimento dele, nostálgico, que é tudo para ele já abençoado. A saudade faz isso. Sobre colinas, vejam só, a colina faz isso? Então, ele diz que a colina parece aquele chapéu da freira, que a gente não vê o chapéu dela. Imagina elas andando, se você imaginar uma fotografia, elas passando, exatamente, é isso que ele descreve. É uma símile aqui bem interessante, né? Aí depois ele diz que os olhos umedeceram. O que eu acho... Bom, tudo bem, isso aqui é normal para quem sente saudade. Mas o que eu achei interessante é a próxima colocação dele, que ele não podia mais olhar. Por que ele não podia mais olhar? Porque ele não está diante de nada disso. Então, é a memória dele que está fazendo com que ele trouxesse esse ambiente todo para ele como se fosse presente. É uma coisa poderosa. Quando ele diz que não podia mais olhar, por quê? Ele está debruçado na janela, num apartamentinho no Harlem. Então, ele fecha os olhos porque ele tá quase que num transe. E virei-me para o lado, abaixei a cabeça e chorei. Então, eu achei, para mim, o que mais me impressionou, ele dizer que não podia mais olhar. Olhar o quê? Como se ele estivesse lá na Jamaica ainda. Ok. Mas isso eu achei genial. Então, aqui ele não expressa nem nostalgia, nem nada disso. Eu vou passar para o outro, tá, Tati? Se você puder, a gente volta. Sou eu que tenho que voltar agora à outra tela, né? Então, um instantinho que eu vou ver onde é que eu estou. Eu acho que eu tenho que ir no share screen. Espera aí que eu estou... Onde é que está o share screen aqui? Eu não estou vendo. Vocês estão vendo? Você vê isso aqui? Não. Um minutinho. Já sei onde é que está. É porque ela não aparece embaixo. Vai agora. Eu estou pegando esse ritmo aqui de voltar. Bom, o Langston Hughes, ele é um grande nome. Veja só, ele morreu em 1967 e ele é um dos nomes mais importantes. Ele é como poeta laureado do Harlem. E ele tem uma carreira literária longa em vários gêneros. Até infantil ele escreveu. Ele escreveu contos, ele escreve novelas. E ele tem uma vida de viagens, aventuras, que se eu começar a falar, eu fiquei assim, impressionada, porque aos 20 e poucos anos ele já tinha trabalhado, veja só, que bagagem de vida. Ele já tinha sido garçom,
marinheiro, ele já tinha entrado na faculdade em Colômbia, não terminou, lá no Harlem Columbia University. Ele foi até Leão de Chácara, em Paris. Tudo. Mas ele, né, é fantástico. E ele introduz a poesia jazzística. E eu vou ler um exemplo dessa poesia exatamente para vocês. Se a Tati agora puder mudar, eu vou stop. Eu não saí, eu continuei lá. Mas, peraí. Eu tenho que sair, peraí, um instantinho. Tudo bem. Então, agora esse. Esse é o Langston Hughes. Então, ele não está aparecendo o texto, né? Ele é uma coisa incrível, porque ele escreveu isso aqui, gente, aos 17 anos de idade. Ele escreveu isso aqui, e isso praticamente abriu a porta para ele, para o mundo quase que literário do Harlem. Quando ele foi publicado, foi uma coisa incrível. Mas a história, que eu vou falar rapidinho, ele escreveu isso, não foi numa circunstância muito feliz, porque ele estava num trem, veja só, indo para o México, que era um African American, para ver o pai que praticamente tinha abandonado ele. E para ver se reconciliava com o pai. O pai queria que ele estudasse medicina, algo assim. Aquela coisa, velha história, desse tipo de pai. Então, ele estava... E ele escreveu isso porque ele estava querendo sair daquela ideia de que ia ver o pai. Bom, aí o negro fala de rios. Vamos lá. Conheci rios. Dá para me ouvir? Conheci rios. Conheci rios antigos quanto o mundo, e mais velho que o fluxo de sangue humano em veias humanas. Minha alma se tornou profunda como os rios. Me banhei no Eufrates quando as alvoradas eram jovens. Construí minha cabana próxima ao Congo e ela embalou o meu sono. Olhei para o Nilo e ergui pirâmides sobre ele. Ouvi o canto do Mississippi quando Abe Lincoln foi até Nova Orleans e vi a sua água lamacenta tornar-se dourada no pôr do sol. Conheci rios antigos, sombrios. Minha alma se tornou profunda como os rios. Eu vou falar, o que eu vou falar não é nenhuma verdade absoluta, nenhuma interpretação, porque eu acho que vocês teriam muito que acrescentar, mas buscando, dentro daquele contexto do Harlem, daquela necessidade daquela identificação toda, então, isso aqui é visto como exatamente uma afirmação e uma conscientização da importância da origem dele. E nessa importância, ele fala que ele cita, por exemplo, rios que foram quase que fundaram a história da humanidade. A história da humanidade começou ali. Então, ele fala do Eufrates. Qual é o outro rio? Ele fala do Congo, sim? Ele fala do Nilo. Então, ele fala desses rios naquela simbologia esse é o berço da civilização, eu mereço ser ouvido. E, além disso, ele também cita a contribuição que ele fez. Não é? Ele não ficou só se banhando no rio, não. Ele ergueu pirâmides. É uma contribuição que ele fez à civilização. Aí ele passa para a história americana, que o Abraham Lincoln, ligado à libertação dos escravos, como sabemos, e ele foi até Nova Orleans, que é o sul, terra do jazz, e ele viu a água lamacenta, veja só,
Os rios eram profundos, mas agora nos Estados Unidos a água é lamacenta. Interessante esse contraste da coloração da água. Certo? Aqui está toda a problemática aqui dessa água lamacenta. Mas ele viu, ele tem uma esperança. Ele viu essa água dourada no pôr do sol. Então, isso aqui, eu acho que esse verso aqui, né, tem uma imagem incrível. E, metaforicamente falando e alegoricamente, conheci rios. Aí ele repete. Antigos sombrios. Eu estou querendo ver o tempo, porque eu posso ficar muito tempo com Langston Hughes, mas a gente tem que sair dele. Eu posso dar um pitaco? Dá. Vai tocando, porque é realmente poesia, né? Vamos lá. Esse poema é uma maravilha. Obrigada. Né? Vamos tocando. Os 2 primeiros versos são um mote para o poema inteiro. Exatamente. E aí ele fica como os rios, se transforma num rio, né? A alma. Exatamente. Você é maravilhosa. Posso ler um, mas esse outro que eu vou ler, eu vou ousar de ler em inglês, porque depois eu vou fazer uma análise. Ele tem inglês. Passa para o próximo, Tati, por favor, querida. Porque aí ele está em inglês. Porque tem uma razão. É um poema inspirado no ritmo dos blues e a tradução está horrorosa. Então, o que eu ia sugerir é que eu vou ler como se você estivesse escutando uma música. Desculpe, não reparem a minha a minha ousadia, tá? Eu vou falar um pouquinho, inclusive, do que se chama inglês não padrão. Não existe... Inglês não tem cor, não é Black English, é inglês da língua coloquial. Então, vamos lá. Cadê o começo dele? Não volta, por favor. Você foi... Ah, tá aqui, tá aqui. Tá aí. Agora eu tenho que achar. No meu. Tá aqui. É que eu estou em português. Weary blues. São os blues cansados. Essa weary fica esquisito quando a gente traduz, botar no português, porque blues cansados, não é? Blues fatigados, essa é a ideia, tá? Usados, né, Elizabeth? Qual é a palavra? Weary seria usados, gastos. Gastos, mas aqui o weary normalmente se refere também a cansaço, a fatiga, mas gastos é melhor. Está cansado. Cansado, isso, exatamente. Cansado. Mas eu deixei... Exatamente, obrigada, é isso aí. Eu tive problema na tradução disso. Bom, eu vou ler em inglês. Droning a drowsy, syncopated tune, rocking back and forth to a mellow croon, I heard a Negro play down on Lenox Avenue the other night, by the pale, dull pallor of an old gas light. He did a lazy sway, to the tune of those weary blues, with his ebony hands on each ivory key. He made that poor piano moon with melody, old blues, swaying to and fro on his rickety stool. He played that sad, reggae tune like a musical fool, sweet blues, coming from a black man's soul, old blues, in a deep song voice, with a melancholy tone, I heard that Negro sing, that old piano moan. Ain't got nobody in all this world, ain't got nobody but myself. It's gonna quit my frowning and put my trouble on the shelf. Thump, 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 went his foot on the floor. He played a few chords
Then he sang some more. I got the weary blues, and I can't be satisfied. Got the weary blues, and can't be satisfied. I ain't happy no more, and I wish that I had died. And far into the night, he crooned the tune. The stars went out, and so did the moon. Fingers stopped playing and went to bed, while the weary blues echoed through his head. He slept like a rock or a man that's dead. É isso aí. Ele tá, o que eu posso falar dele, tem a parte de português, que a gente pode, enquanto eu falo, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, mas essa tradução, se a Tati puder fazer o favor de voltar uma página. É isso aí. É aqui. Isso. Bom, ele tá, né, tem um eu aí, um narrador, que ele está contando dessa experiência dele de assistir o blues, talvez num cabaré lá do Harlem, esse pianista tocando e cantando ao mesmo tempo, esses blues que todos nós sabemos que é uma forma melancólica e ela transmite sempre tristeza causada pelo abandono de um amor ou algo assim. Então tem essa pessoa que era fã desse pianista e está descrevendo ao mesmo tempo, na outra estrofe, deixa eu ver se é nessa. Não, aqui ainda é a descrição. Na primeira estrofe, ele ainda está descrevendo o que o pianista está fazendo. Ele está colocando, né, o piano gemer como se fosse a voz dele, como se fosse ele próprio que gemia. Então, é o piano geme com aquela melodia. Então, esse balanceado indolente que vai. Aí, depois, ele fala dos blues, aí ele começa a se aproximar mais e chegar até a voz dele, fala do tom melancólico no meio dessa estrofe aqui, e ele falou como um tolo musical. Interessante essa palavra tolo musical. Será que ninguém me reconhece? Eu sou um tolo, né? Essa palavra aqui é um pouco inesperada. Aí depois ele começa a introduzir dentro da sua própria estrofe. Isso é muito típico, e ele é muito típico do Langston Hughes. Ele, inclusive, inaugura essa poesia jazzística, né? Que depois parece que fica na moda, digamos assim. Então, em seguida, dá para descer mais um pouquinho, Tati? Não, tá bom. Obrigada. Eu queria pegar o começo da fala, não sei onde é que está. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Quando ele fala ain't got nobody in those world, ain't got nobody. Então, ele está transcrevendo a fala do pianista. Então, ele está fazendo uma transcrição com aquele linguajar do músico, né? Literal, com aquele ritmo, tentando dar o ritmo que a gente sabe que tem aquele ritmo. A gente conhece já isso. O brasileiro nem precisa falar de ritmo, nem de jazz, nada disso. A gente já tem tudo isso. Bom, então ele fala, e depois ele, no final, ele volta à narrativa falando o que acontece com esse pianista. Ele vai para casa, tarde da noite, né? Ele está tocando, possivelmente sendo explorado lá, ganhando pouquíssimo. E ele cantou e as estrelas se apagaram. Poxa, já é tarde da noite, a lua também não tem nem mais lua. Mas ele parou de tocar, mas a música continuou na cabeça dele. Fica aquele eco. E de tanto tocar, parece que até ele está morto, ele não sabe o que aconteceu com ele. Então, ele
dá esse golpe aqui final de que ele está morto no final. Eu só queria dizer uma coisa, antes de passar para o próximo poeta, a poeta, talvez, que com essa música, ele, ou melhor, com esse poema, ele disse que, é muito legal o que ele dizia, que era feito um amuleto. Esse poema deu muita sorte a ele. Por quê? Então, ele considerava como um amuleto da vida dele, porque foi com esse poema que ele ganhou o primeiro concurso literário, eu acho que foi daquela associação que eu disse, da People's Scholar. Então, ele ganhou o primeiro concurso. E depois ele deu o título... desculpe que isso aqui é um carro passando aqui agora. Um segundo. E depois ele também, com esse mesmo título desse poema, ele consegue publicar um livro cujo título é Weary Blues. Então, daí é a questão dessa. Bom, então vamos lá, certo? A gente vai agora falar da Georgia. Georgia não é um estado, não, mas a Georgia é uma poeta, e vamos para ela agora. Eu estou precisando... Deixa eu dar uma olhadinha. Estou precisando share aqui de novo para vocês, que ela é a próxima, a nossa próxima. E vocês vão ver a fotografia dela, mulher muito bonita. Ela viveu até 1966, ela teve uma longa vida. E ela escreveu, além de poesias, ela teve 4 livros publicados de poesia, até ver como é que ela continuou depois do Harlem. Até 1962, ela também escreveu peças de teatro, ela foi dramaturga. E o bacana dela foi também como uma líder, que ela servia de mentora para os escritores. Ela foi bem casada, em vários sentidos, então ela tinha essa casa em Washington, D.C., na capital. Então, muita gente vinha para a casa dela, ela fazia aquelas serenatas, ela fazia aquelas, não é? Aqueles encontros literários. Então, ela foi uma figura importante, não só pelas publicações. Bom, esse poema dela, a gente vai ter que atentar muito pelo título. Por favor, se a gente pode ir agora pelo Black Woman, que é a próxima. Tá? Tati, a gente vai agora para o Black Woman. E vamos lá. Eu não podia traduzir Black Woman, ficou Black Woman. Não bata a minha porta, criancinha. Não posso deixar você entrar. Você não sabe que mundo é esse de crueldade e pecado. Espere na imóvel eternidade até que eu venha até você. O mundo é cruel, cruel, criança. Não posso deixar você entrar. Não bata no meu coração, pequenina. Não posso suportar a dor de não dar ouvidos ao seu chamado todas as vezes. Você não conhece os homens monstros que habitam a terra. Fique quieta. Fique quieta, preciosa criança. Eu não devo te dar a luz. Bom, acho que não tem muito o que comentar aqui, não, né? O poeta... Mas... Nossa, esse poema. Tanto que a frase está no último verso, né, Beth? Oi, querida. Eu não devo te dar a luz? Que porta é essa de que ela está falando, né? Exatamente. Quer dizer... Uhum. Ela não quer que essa criança nasça. Mas por que ela não quer? Mas por que ela não quer? Vamos ver o título.
Não posso suportar a dor. Né? Isso. Você não conhece os homens monstros que Uhum. habitam a Terra. Muito bonito isso, né? Poderoso. Calma, que beleza de poema. Poderoso, Não, poderoso. pois, você não tem aí em inglês, não, para a gente ver? Não, mas você não, porque eu tenho em outro file. Mas desculpe, mas essa tradução saiu até boa porque foi fácil. Então, ela Não, tá fala bom, little mas só que é child. interessante. Não, eu não tenho. Eu tenho sim, mas aí até que eu vá abrir. I cannot let Tá. you in. You don't know. É quase que literal. The world, the cruelty and sin. Wait, na still ela fala eternity, ela fala imóvel still. Until I come to you, something like that. I cannot let you in. Alguma coisa assim. Bom, mas o título permaneceu. O que eu acho, o que me impressionou demais foi quando eu estava estudando esse poema e eu vi que na antologia ela muda o título. Na antologia, esse título se chama Maternidade. Eu poderia colocar aqui Black Woman ou Maternidade. Por quê? Porque foi de um colega dela, influente, que ia publicar o poema dela, junto com outros poetas, Maternidade. Então, mas quando ela publica no livro dela, um dos primeiros, ela muda o título. Então, a questão do gênero vira raça. Então, ela está lidando com gênero e raça, com essa dualidade que a mulher negra lidava e que a mulher até hoje lida com a questão de ser mulher. A gente não. Então isso aqui tem grandes análises sobre isso, que maternidade você tem uma leitura. Aí quando você fala Black Woman, esse mundo é anti-black. Esse mundo não é para você, não vem ao mundo, tá? Bom, quem falou isso foi a Margot Crawford. Depois eu posso dar essa referência, posso mandar para a Suzana, dessas citações. E eu tenho também isso em inglês, depois a gente pode fazer isso, Suzana. Eu posso enviar em inglês, tá? O próximo, a gente vai mudar totalmente de dimensão aqui. Porque agora eu vou falar do Sr. Toomer. O nome dele é Jean. Cadê o meu share screen? É esse aqui. Tá? Depois da Georgia vem ele. Ele era miscigenado, ele frequentava, ele não estava no meio, não cresceu no meio afro-americano o tempo todo, porque ele tinha influência, simplesmente porque o avô dele foi o primeiro governador negro americano, eu não sei se foi de Kentucky, lá no sul. Então, ele já era de uma classe social um pouquinho mais elevada. E ele, durante a Harlem Renaissance, ele publicou poesia e prosa em várias revistas. Mas ele está bem relacionado, ele era colega lá conhecia o Hart Crane, né? Ele conhecia, e ele publicou, mas o interessante dele, espera que eu estou com a capa do livro aqui. O interessante dele é que ele publica um livro, o que coloca ele dentro da Harlem Renaissance não foi uma antologia poética, mas foi isso aqui. Esse livrinho aqui, ele é grosso porque ele tem muitas análises e cartas dele. Esse livrinho, ele publica esquetes e fragmentos de episódios
baseados numa experiência que ele teve numa viagem à Geórgia, onde um dos seus antepassados morou, africano, afro-americano. Então ele vai lá, ele passa um tempo lá, ele acha que está ensinando, e aquilo parece que ele fica impregnado daquele ambiente do Sul. Então, esse livro é incrível porque ele já é até pós-modernista. Os fragmentos que ele usa, a linguagem lírica que ele usa, prosa poética, e também ele alterna poemas. Foi complicado de eu traduzir. Por exemplo, ele tem aqui poemas no final de um capítulo, Canção do Algodão. Então, ele está falando daqueles lavradores negros lá da Geórgia. Então, uma coisa incrível, ele é fantástico. Ele foi aclamado direto, e depois ele escreveu também uma coletânea de poemas, e eu vou ler um dos poemas dele, dessa coletânea, mas para vocês entenderem que exatamente a atmosfera ainda é aquela desse poema, só para antecipar, ainda é aquela da Geórgia. Ele ainda está lá, naquele ambiente, e ele está evocando e está quase que prestando uma homenagem àquele sul rural que, para ele, né, tinha tanto significado. Eu acho que... Deixa eu ver o que mais que eu falei. Oi? Pode ir, eu vou sair daqui. Já saí. Agora é o Jean Tumer, por favor. Ok. Não, esse é o outro. Eu acho que antes desse... Será que eu troquei a ordem? Não, é antes. Aí é a Georgia. Essa é a Georgia, isso. E depois da Georgia não vem ele, não. Continua Não, indo, por favor. Será se eu não te mandei? Continua, por favor. Será se eu cortei? É esse cara aí. É esse. Uhum. É o próprio. Jean Tumer, viu? Ele era miscigenado, inclusive ele até não acreditava muito nesse movimento, porque ele achava, ele era muito misto. Vou começar a falar dele, ele tinha umas ideias de união das raças, ele achava que isso tinha que ser abolido, e ele depois acabou entrando para uma religião mística. Ele era muito místico, tá? Na vida dele. Bom, Crepúsculo na Geórgia. O céu preguiçosamente recusando a seguir o sol poente, muito indolente, para suportar um torneio prolongado por ouro reluzente, escurece passivamente para o churrasco noturno. Um banquete de lua e homens e cães latindo. Uma orgia para algum gênio do sul, com olhos quentes de sangue e boca perfumada de lábios de cana, surpreendido em fazer canções folclóricas a partir da música soul. A serraria apita, né? A fábrica, aí já vem o som. As serras param e o silêncio rompe o broto da colina e do monte. Pólen macio depositado, onde terras aradas cumprem sua primeira promessa de uma safra abundante. Fumaça da colossal pilha de serragem se ondula. Os fantasmas azuis das árvores ficam na espreita, onde apenas lascas e tocos restam para demonstrar a sólida prova de antiga habitação. Bom, agora vem o ser humano em cena. Enquanto isso, os homens, com uma certa pompa, desfilam memórias de rei e caravana, sumos sacerdotes, um avestruz
e o feiticeiro vão cantando pelas trilhas do pântano. Suas vozes se elevam. Os pinheiros são guitarras. Desculpe, os pinheiros são guitarras dedilhando. Agulhas de pinheiro caem, como lençóis de chuva. Suas vozes se elevam. O coro da cana canta uma oração para as estrelas. Ó cantores, resinosas e suaves suas canções. Deem lábios virgens às concubinas do milharal. Tragam sonhos de Cristo às escuras multidões de lábios de cana. Que maravilha de poema! Uh! Uh! Fala então, Suzana. Hã? Por favor, fala. Não, quero que você fale. Uma maravilha. Uma Não, maravilha. é para ver o nível dele de fantasia, o nível dele de... Né? Histórico também. Né? Desculpe, de quê? Não, é pictórico, é todo histórico, né? Todo, você vê tudo. Cromático. Filme. Exato. É um filme. É um filme, mas é um filme em que ele está... né? Ele cria fantasia, parece que é meio Harry Potter, né? De repente tem um feiticeiro, tem um avestruz, e tem ele joga esses elementos aí meio que fantásticos, mas é só para dar uma ideia, vocês terem um gostinho da prosa dele. Porque a prosa dele é meio que assim. É cana, que é a cana-de-açúcar, então ele está se referindo exatamente... Isso aqui poderia... Eu não sei, eu acho que não está... não. Trabalhadores, né? Os Isso. Trabalhadores, né, do campo. Isso. Que maravilha. Isso. Então, ele primeiro prepara, eles vão se reunir, eles vão comer, né? Eles estão... ele fala do céu e recusando a seguir, então é tudo personificado, né? Pelo tom, pelo aquela modorra que já estão sentindo, estão cansados. E aí, banquete de lua e homens e cães latindo. Esses cães são os bons cães. Esses cães aqui são do bem. Então, ele está realmente fazendo uma homenagem, né, alegórica a esse pessoal lá que são descendentes de escravos, todos eles. Então, depois, no final, a fumaça, aqui a fumaça da colossal pilha de serragem, né? Você vê o que eles estão trabalhando, eles estão ferrando, ele tem pinheiros e tudo, então já é a atividade humana lá, já meio industrializada. Aí vem os fantasmas azuis das árvores. Então, Anima, né? Ele anima toda, né? Justamente. Então, a habitação foi abaixo, né? Prova de antiga habitação. Já era. Mas aí ele coloca agora, ele vai falar da atitude, ele vai descrever os personagens. E eles têm uma pompa, eles desfilam memórias de rei, de caravana, então eles estão indo possivelmente lá para a África. Chama de sumos sacerdotes. Exatamente. Que lindo, né? Não é? Ele está na Beleza. África. Ele voltou, ele viajou aqui completamente. Porque tem o avestruz, tem o feiticeiro. Ele botou isso tudo lá no meio lá da Geórgia, no meio da plantação de cana. Aí, outra imagem também, agulhas de pinheiro caem, como lençóis de chuva. Então, eles estão cantando o coro da cana. Então, ele fala no final, ele está pedindo, né? Todo mundo vai ver isso, que ele está pedindo que eles sejam abençoados, né? Eles cristãos e tudo, então está pedindo que eles sejam abençoados. Tem uma coisa aqui muito interessante na tradução que eu vi, essa palavra, por que ele escolheu crepúsculo? O inglês é Georgia Dusk. Dusk
é crepúsculo, mas também é usado para cor de pele, também para pessoas, é escuridão. Então, ele usa escura multidão e o crepúsculo também é escuro. Então, o que eu estou querendo dizer é que não dá para ver na tradução, mas ele usa a mesma palavra que ele usa para dusk da Geórgia, para o crepúsculo da Geórgia, ele usa para descrever as multidões, que também são escuras. Bom, não é? Ele nada é por acaso aqui. Bom, agora eu vou apresentar, deixa eu sair daqui. O próximo é o County Color, né? São 2 6. County Cullen. Bom, ele... Um minutinho só, por favor. Aguenta aí que eu estou... Dá para ver? Espera aí. Está aqui. Só mais 3. Eu não estou nem vendo a hora. Bom, falamos do Jean Turner. O próximo é County Cullen e 2 mulheres. Ele é filho adotivo de um pastor. A questão dele ser branco aqui é importante, porque ele frequentou a sociedade, não de cor, mas a sociedade predominante naquela esfera social. E ele foi adotado só aos 15 anos. Ele perdeu. Tem aquela história e tudo, mas já aos 15 anos. E ele teve o grande privilégio de ser formado em Harvard. E talvez seja o mais acadêmico também. Ele cursou New York University, ele fez outros cursos. E ele também, por ele ser acadêmico, ele também teve uma influência literária do canon, do canon, né? Canone? Do canone. Mas, embora gozado, ele teve a carreira dele foi meia curta, e a vida dele também não foi muito longa, né? Mas os temas variam de assuntos raciais, o amor e morte. E ele, diferente do Langston Hughes e do Mackay, que a gente viu lá no começo, do jamaicano, ele depois mudou de opinião. Ele achava que não deveria falar só de temas raciais e preconceitos, para o poeta não ficar estereotipado. Então, ele estava meio que oscilando em relação a isso. Então, acho que eu falei tudo sobre isso. Também, o primeiro livro dele, que se chama Cor, foi o mais de maior sucesso. Parece que os outros ele não manteve, segundo a crítica, não manteve a mesma coisa, mas esse primeiro, Cor, Color, e é de onde sai esse poema que consagra ele, que se chama Herança. É um poema, como é um poema que consagra, eu achei que tinha obrigação de incluir, mas é um poema dificílimo, porque, para começar, ele é longo, ele tem quase que 10 longas estrofes. Então, não daria para fazer essa apresentação aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resumir só o poema, o que eu entendi dele, e também falar depois de uma poeta que fala do mesmo tema que ele escreve. Interessante, ela tem o mesmo tema, mesmo título, que é a Gwendolyn Bennett. Então, se puder, por favor, vamos lá no counting. Cadê? Esse é ele. County Cullen. Foi o nome adotivo dele. O que é a África para mim? Sol de cobre ou mar escarlate?
estrela da selva ou trilha da selva, homens fortes, bronzeados, mulheres pretas e nobres, de cujo quadril eu nasci, quando os pássaros do Éden cantaram. Quando os pássaros do Éden cantaram, isso é uma pergunta, uns 3 séculos se passaram das cenas que seus pais amavam. Arvoredo, temperado, árvore de canela. O que é a África para mim? Bom, sucintamente, é alguém, porque veja só que ele, apesar dele dizer para mim, depois ele pula para a terceira pessoa. Deixa eu ver qual é o verso. Depois ele fala quando eu nasci, depois ele fala ele. Ele está buscando uma identidade. Então, é alguém que descende de escravos lá atrás e não tem mais aquele contato com a África, mas ele está querendo entender por quê, né? O porquê da minha origem. Será que eu devo ter orgulho? O que a África representa para mim? Então, essa primeira estrofe aqui, que eu traduzi, são as coisas boas da África. É toda uma simbologia de beleza, ele usa estrela, selva, ele fala do Éden, do paraíso, e ele fala que ele vem daquela mulher. Eu coloquei black quando é preta, porque é black, quando eu nasci. Aí, depois, ele começa a colocar umas cenas que são mais menos, que exaltam menos exaltantes da África. Tá? Então, vem uma trilha, alguém que pisa no corpo dele, africano, sabe? Então, ele cria umas imagens que ele mostra realmente a confusão dele. Essa é a ideia. É muito elaborado isso aqui. Eu tive que ler algumas vezes, e depois eu me detive mais nesse começo. E, no final, ele termina lá pelas últimas estrofes, falando que, afinal de contas, por que Deus vê que ele tem uma influência meio que, às vezes, religiosa, porque ele era filho de um pastor, talvez isso tenha influenciado a ele, não sei, da igreja, né, metodista. No final, ele diz assim, por que, meu Deus, por que Deus não é negro? Por que Deus, o Deus que eu adoro, não pode ser negro também? Então, ele faz essa interrogação. Mas ele já está convencido de que a origem dele é africana. Porque aí ele muda, ele volta, já pelas últimas estrofes, a descrever a beleza, o frescor da natureza, aquela exuberância toda. Bom, é isso aí. Eu não sei se eu tenho... Eu queria falar de outro poema, eu não sei se eu leio esse outro dele, ou se eu passo para outro que é a herança do mesmo título. O que você acha, Suzana? Como é que está o tempo? Eu não estou te ouvindo. Tá sem som, Suzana. Está sem som, Suzana. Eu não estou te escutando, Suzana. Não tá. Não, eu posso ir para eu outra... deixei no mudo para poder ouvir. Não, tá certo. A gente tem mais 10 minutos, né, Tati? A Tati é que comanda, e depois talvez a gente não consiga só mais uns 10 minutos de tolerância para a gente conversar, né? Isso. Então, fazer o seguinte, eu É vou... uma maravilha. Os textos que você está trazendo, assim, dá para ficar, assim, uma aula só com um poema, né? É verdade. Isso que eu estava pensando. Beleza. Dá uma aula, a gente pode falar só do Hughes, ou só da história, né? Ou só dessa mudança. Beleza. Não, esse período é riquíssimo. E é o período do Duke Ellington. Ele ficava ouvindo, esse pessoal ficava ouvindo Duke Ellington, já tinha a vitrolazinha. Bom, eu posso ler esse aqui, ele também é do County, e aqui ele já, eu acho que é meio autobiográfico.
porque ele está falando daquela área de Washington, que é Baltimore, e é um incidente que, exatamente, o título é Incidente, aconteceu quando ele era um menino de 8 anos, e parece que marcou a pessoa. A criança com 8 anos já pode se lembrar, certo? Então, ele está contando, é uma balada, e ele alterna, que as rimas são alternadas e tal. Uma vez, andando na velha Baltimore, coração cheio de alegria, eu vi um baltimorense, sem parar, olhando direto para mim. Agora, eu tinha 8 anos e era muito pequeno. E ele não era nem um pouco maior. Então eu sorri. Mas ele pôs para fora sua língua e me chamou de nigger. Essa palavra em inglês tem que ser dita em inglês. Nigger não é negro. É uma conotação realmente muito racista. Eu vi toda Baltimore de maio a dezembro, de todas as coisas que aconteceram lá. Isso é tudo que eu lembro. Então, ele também é desse livro dele. É Então, um flash, né? é um É um flash. flash, É. né? E ele pega aquilo e, né, só e aquilo fica reverberando, né? Isso é Justamente. tudo que eu me lembro. Isso é tudo que eu me lembro, porque aquilo já pagou, não quero mais saber de Baltimore. E, né, aquela impressão negativa, como é que fica, né? E eu queria falar da herança, que é da Gwendolyn. Um instantinho só. Só para falar que ela, apesar dela ter sido uma figura menor em termos de publicações de livros, eu achei que ela merecia um destaque, porque ela foi jornalista, ela escrevia, ela era diretor, ela era assistente editorial de uma dessas revistas afro-americanas, não sei se é Crise ou Oportunidade, uma das duas. Então, ela estava super envolvida, ela era uma ativista. E ela também fazia trabalhos de arte, né? Com batik, ela pintava batik, e ela deu aula naquela universidade que até hoje foi fundada por negros, é conhecida em Washington, que se chama Howard University. E ela faz um poemazinho magnífico, com o mesmo, antes até do Country Color, com o mesmo tema, herança. Então, vamos lá. Então, é essa aí, né? Também uma vida longa, até 81. Essa é a Gwendolyn Bennett, Gwendolyn. Herança. Quero ver as delgadas palmeiras empurrando as nuvens com seus pequenos dedos pontiagudos. Quero ver pequeninas meninas negras, gravadas, escuras, contra o céu, enquanto o sol se põe. Quero ouvir o silencioso areal cantar para a lua ante a face imóvel da esfinge. Quero ouvir o cantarolar em volta do fogo pagão de um desconhecido rosto negro. Quero respirar o lótus florescido, respirando para as estrelas, com a garra bebendo no Nilo. Quero sentir a aparição da triste alma do meu povo, escondida num sorriso de menestrel. Eu vim também a saber que o significado de menestrel e que ela usou deliberadamente, muito interessante aqui, que é alguém de cor, é um intérprete, menestrel é um intérprete. Está no Poema Dicionário, é Novo Micaelis.
Está traduzido, intérprete. Mas vamos ver que intérprete é esse. É alguém de cor branca que interpreta a música ou o teatro negro. Ela colocou isso aí. Então é só para ver que, inclusive, foi publicado nessa revista, antes desse do County Cullen. Agora eu vou falar da última. Peraí. Ela é prima. Por que esse contato é importante? De uma famosa escritora negra, Dorothy West, que praticamente foi com ela junto para Harvard, para Harlem. Então, elas foram lá curtir Harlem juntas e curtir essa cultura toda, e ela foi influenciada por essa exposição toda que ela teve no Harlem. Mas ela já tinha ganhado um conto, um prêmio escrevendo contos. E também, igual a Gwendolyn, ela não publicou livros, mas ela publicou vários poemas em antologias. Tinha uma antologia chamada Poesia Poesia do Negro, do Arte Negro, assim. Acho que é de James Johnson, não são parentes, James, algo assim. E também dessas revistas literárias. Então, é um poema que eu vou ler. Que inclusive esse poema, ela estava tentando ganhar os concursos, né? E ganhando os concursos, e ela foi até elogiada por quem? Por Robert Frost. Elogiou muito, ele amou esse poema, né, da mesma geração, e possivelmente ele participou do júri. Então, desse poema que eu vou ler agora, ela tem dois, mas eu acho que eu vou ler só um, porque o outro é muito óbvio. Então, ela também teve uma vida muito longa, mas problemas eu não vou ler esse aqui não, porque é a mesma força de revolta, é aquela mesma força. Eu vou ler esse aqui, A Estrada. A estrada. A estradinha toda agitada na brisa. Uma colina de barro saltitante, perdida entre as árvores. Pássaro jorrando uma nota sangrenta de êxtase, preso em um silêncio sonolento e absorvido em uma única melodia de sombria canção, escura canção, dusk, de escura canção. Pequena estrada, escura como minha raça é escura. Sua beleza pisada como nosso orgulho pisado. Pó do pó, eles não devem ferir você. Suba até um grito dourado e transbordante. É isso aí, essa pequenininha. Então, eu posso dizer da estrada que aqui, a gente pode notar que a estrada aqui, para ela, não é a estrada da vida, que é aquela metáfora tão corriqueira, que é estrada igual caminhada da vida. Não. É ela própria. Ela é uma estrada. Então, ela está agitada e ela vê os intempéries e perdida entre as árvores. Né? Como é que os elementos de descrição da estrada, ela está perdida entre as árvores, ela está agitada. Veja só, é o mesmo campo semântico. Jorrando uma nota sangrenta, isso aqui é bastante cromático. No começo, fala do pássaro que jorra uma nota sangrenta. Ele está preso em um silêncio sonolento, então ela está aqui assim, ó. E absorvido numa... Então ela fala do pássaro, né, que está nessa estrada, e a estrada é pequena.
ela é agitada, está perdida, ela também é pequena e ela é escura. Eu imagino que seja aquela estrada que é, claro, não asfaltada, de barro, e que a gente conhece aí, indo para o interior do Brasil, não tem que ir muito longe do Rio. Escura como minha raça é escura. Então vem aqui a metáfora, ou símile, né? A beleza pisada, como nosso orgulho pisado. Então vocês estão pisando em mim. Pó do pó, eles não devem ferir você. Então aqui ela começa a assumir, ela começa a ter uma atitude no final, né? Ela apresenta a estrada, porque essa estrada, a estrada sou eu. Agora, o que você deve fazer com essa estrada? Não me fere. Sobe. Você tem que dar um grito. Como é que é o grito? É dourado, transbordante. Não é de desespero. Então, a meu ver, ela tem uma atitude talvez diferente até de alguns outros, né? Porque ela está falando do que grita dourado e que transborda. Então, escolhi esse. E a tradução não é tão difícil também. Bom, é isso. É isso aí, Suzana. Maravilha, maravilha. Olha, eu fiquei fascinada. Quando você falou os poetas, eu falei, tudo que eu quero. Ela tinha várias, a Beth tem um repertório enorme, Imagina. né? Então, ela quer isso, quer aquilo, aquele outro. Quando ela falou os poetas do Harlem, eu falei, quero, vamos fazer esse, né? Dá vontade de fazer um curso sobre ele, assim, Vamos embora. Vamos embora. na verdade, é uma poesia que é muito aqui no Brasil, é muito pouco. Você tem os poetas americanos, os laureados e tal, né? Nem sempre são negros, na verdade. Isso. E fala-se muito pouco da poesia jazzística, né? Essa poesia, né? Olha, vou falar para você assim. Vamos lá. Dá vontade de sair correndo, comprar os livros deles todos. Eu não tenho, eu tenho alguns deles em antologias. Pois é. Sabe, aqui não tem. Né? Esse é o problema. O problema, inclusive, eu fui na minha... Traduzir poesia não é moleza, viu? Não é. Beth, Não é. ela fez esse esforço aí para traduzir para a gente, assim, em pouquíssimo tempo. Não, mas isso aí você me inspirou. Você me inspirou, Suzana, né? Você falou, vamos embora, vamos embora. Eu achei que legal, porque eu já era fã do Langston Hughes, eu já era fã dele. Exato. Né? Então, ele tem uma obra, ele tem outros poemas assim incríveis. Ele tem um poema, inclusive, que está aí, que o Manuel Bandeira traduziu, porque não tem quase nada traduzido. Isso é que é o problema. Aí, para um tradutor... O último que você leu foi o Bandeira quem traduziu, né? Não, querido, não. Esse outro da Helene, não foi? Não, fui eu. Da Helene, esse não, último. Fui eu que traduzi. Eu olhei ali a tradução do Bandeira. Você vai ler? Você quer ler? Ali, ó. Variações de sonho é o que vem depois. Você quer ler para mim? Você está afim de ler? Posso ler. Posso ler. Tem tempo, Tatiana? Tem. Vocês mandam. Vamos lá. Estirar os braços ao sol de algum lugar e até que morra o dia, dançar, pular, cantar. Depois, sob uma árvore, quando já entardeceu, enquanto a noite vem, negra como eu, repousar, é o que quero. Estirar os braços ao sol, em algum lugar, cantar, pular, dançar, até que a tarde caia. Dormir sob uma árvore, este o desejo meu, quando a noite baixar, negra como eu. Ai, que maravilha! Maravilha! E o Bandeira ele conseguiu dar a rima. Ele pegou essa... É fantástico. Porque isso aí, Suzana, parece que ele teve essa temática dos sonhos para o Langston Hughes, ela é muito cara, ela é quase que predominante. Então, ele fala muito, né? E esse aqui, ele tá
com ótimo humor, ele está com joie de vivre, com alegria com a vida, certo? Mas porque ele teve fases deprimidas e inclusive, alguns poemas, aí mudando de tom. Dá para fazer um curso só de rios. Olha que sai, hein? Isso dá samba, isso dá samba. Eu estou aqui. A gente só programar para o ano que vem. Ai. Ano que vem, e eu posso mandar alguns em inglês, eu tenho aqui. Quer dizer, tem todos, porque como é que eu faço essa seleção? Né? Então, eu tive que ver também a questão da tradução e como é que eu vou, né, selecionar poema, que a gente já sabe que tradução é meio Vai complicado. fazer aí, oferecer aqui para uma editora uma antologia dos poetas. Esses mesmos Isso. já dão uma antologia maravilhosa, Com uma mostra certeza. incrível. Com certeza. Você teve assim, você pegou a seleção. E é incrível como é que um poeta, que a gente leia um poema de um poeta, eu sempre digo para as pessoas assim, os poetas, eles são irregulares, assim, tem poemas melhores, outros, né, não tanto, mas o poeta, um poema às vezes já nos diz o que é o poeta. Uhum. Então tem gente que pega um livro de poesia, não, eu tenho que ler como quem lê um romance, do princípio até o fim. Eu sempre digo que não. Só lê um poema um dia, aí abre lá no meio do livro, lê, não é uma sequência, né? Uhum. Poesia não Justamente. é uma sequência, um livro, né? A não ser que tenha um tema assim que o cara, assim, sei lá, os Lusíadas, mesmo os Lusíadas dá para você ler parte, se você souber a história de Portugal, você vai entender. Mas assim, é uma maravilha, É, maravilha. com certeza. E Louca inclusive, essas mulheres, tinha outra mulher também, é que elas também... e tem uma literatura crítica, tá? Da época, então elas estavam encarando, era o problema do gênero e da raça. Se você pegasse, olha só, isso aqui, o editor americano, se elas fossem vivas, essa Gwendoline, essa Helene, e teve a outra, não, a Georgia conseguiu publicar. E tem mais umas 2 ou 3, fazer uma antologia feminina. Elas estariam aí em voga né, na Book Review da New York Times, se elas fizessem, porque só essa tua ideia, só a publicação delas, certo? Juntar, porque está tudo fragmentado, isso aí que elas fizeram. Eu não sei como é que não publicaram ainda isso aqui. Você tinha que fazer assim, oferecer, fazer um projeto e oferecer para uma editora que faça essas, sabe, que acho que até Olha, uma companhia das posso. letras. Sim. A companhia, né? Faria. Posso. A companhia é bem Beleza, viu? bem, tem muita competição na companhia, né? Eles têm Não sei se não me ocorre, mas eu acho que é um caminho, assim, sabe? Porque não, obrigada, é não uma é. coisa pouquíssimamente explorado, não se ouve, realmente não se ouve. Você falou do Robert Frost, eu acho que é um dos mais conhecidos, porque foi prêmio, né, Nobel. Então, quer dizer, o cara, né, é um poeta preferido do Kennedy, né? O Kennedy citou o Robert Frost, né? E ele virou. Mas ele é muito bom. Né? Ele é. Não, ele é. Naquele da Nova Eu York. mesma conheço alguma coisa da poesia americana, mas nunca assim me deparei com um livro, né? Com alguma coisa mais consistente assim das poetas. A gente Maravilha. precisava de ter uma tradução, sim, não é? E levando em consideração, claro que eu ia precisar, no caso, né, levando isso adiante, essa tua ideia aí, né? Maravilha, eu precisaria, né, Suzana, gastar tempo também com a revisão, né? Revisão. Ah, sim, claro, com certeza. Né? Tradução, ainda mais, né, para nossa. Embora você tenha uma intimidade enorme com o inglês, né? Sempre é importante uma revisão de um outro poeta também. E não é a minha primeira língua. Poeta. E não é a minha primeira língua. Pois é, não é a primeira língua, claro, é a língua de chegada, né? Língua de chegada.
É, Beleza. beleza. Olha, Tatinha, como é que tá? Já tá, né? Infelizmente. Já A estou gente- um pouquinho Eu fico, horário. porque ela fica cuidando, assim, a questão de Olha, horário, eu fico meio vamos falar, escravizada. vamos falar desse curso para quem sabe ano que vem. Dá tempo, Vamos lá, vamos vamos, costurar aí, a gente vai né? fazer sabe, cada módulos, né, por módulos, um poeta, sei lá, Isso. né, de Vamos dedicar lá, 2 aulas para cada poeta, assim, não ainda você é? tem. Mas O como é, livro tem que Beth, sair o também para interesse do jovem universitário hoje pela poesia negra? Ah, Que nós aqui hoje estamos lendo loucamente sobre o negro, seja literatura africana, seja literatura europeia, né, e brasileira. sim. Assim, o jovem, você vai conversar com, sei lá, um leitor Uhum, de 20 e poucos anos, ele já leu um pedaço, ele já ouviu falar daquela pessoa. É assim? é, Aí onde você está? é assim. É assim. Ah, inclusive, no meio acadêmico também, eu tenho uma amiga na faculdade, ela é professora de francês. A dissertação dela, da UCLA, foi exatamente, ela estudou escritores, eu não sei se são poetas, negros caribenhos. Então, inclusive, o meio acadêmico está incentivando demais, está abrindo demais, está saindo do cânone tradicional, né? Branco, masculino e aquelas formas rígidas. Então, está tendo abertura, muita. E que eu saiba, né? Que eu saiba. Eu acho que, inclusive, a gente vê, né? Eu tenho aqui também minha amiga, a Leila, para confirmar. No Los Angeles Times, a gente tem no calendário, vem críticas de livros, né? Então, vem e eles apresentam gente nova e gente que a gente chama de minoria, negra, latina, nativos daqui. Está tendo uma abertura demais. Mas eu estou na Califórnia, tá? Sim, é porque eu morei aí. Eu Ah, estudei tá. Onde que você morou? Onde? em Berkeley. Ah, sim, senhora. Legal. Quer dizer, eu vivi lendo Angela Davis, né? Foi quem o meu foco virou aí, né? Feminismo e Isso, preconceito, né? isso. Vietnã. Mas eu tinha curiosidade de saber agora como é a literatura americana. Eu tive uma amiga aí em Oakland que era negra e ela me apresentou muita coisa interessante porque Uhum. ela conhecia, né? E É, agora aqui só quando veio essa onda mesmo, né? E sobretudo depois do Black is Beautiful, né? uhum, uhum. Veio esse novo movimento agora, né? De vidas negras importam É, e certo. veio Isso. Inclusive, literatura foi bom intensa. você falar isso. Bom que você disse, porque é uma coisa até que eu esqueci de dizer, Ludmila. Esse movimento todo, olha, isso aí eu vou colocar no curso, viu, Suzana? Para pegar por aí. Esse, Maravilha. esse movimento todo, tá? Que foi aquela coisa que deu aquela faísca e abriu, ele teve influência depois no movimento dos direitos civis e também do Black Power, né? Isso tudo encaminhou, porque foram o quê? 20 anos depois, anos 60? Não mais, 40 Não, anos depois. 40 anos não, antes. antes. Black Power e feminismo, eu estava aí em 70 a 80. 70, 80. Ah, então foi depois. Sim, sim, sim. Mas eu estou dizendo dos direitos civis, né? Anos É porque eu 60. peguei a guerra do Vietnã, por exemplo. Ah, entendi. Ah, ó. Opa, tinha muita coisa acontecendo.
Eu acho que a mídia também agora, como eu falei do Los Angeles Times, eu acho que a mídia, mas eu estou dizendo que a Califórnia, você sabe que a Califórnia tem uma cabeça liberal, né? Personificando. A Califórnia é Califórnia. Então, Democrata. isso, mas no Repetiu sentido ontem. amplo da palavra, né? Repetiu ontem. O que tem? É a votação de ontem, né? É a votação de ontem. Toda azul. Isso, Toda azul. Bem azul aqui. né? É isso aí. né? Então, eu também estou vendo uma coisa que eu não estou lá em Ohio, né? Mas eu acho que é geral porque está havendo uma luta, porque o pessoal está lutando. Não é? Eu acho que essa resposta da mídia também é porque o pessoal está indo para a rua. Black Lives Matter, né? Numa forma pacífica, mas a gente anda aqui, né? Pelo bairro, e você vê em frente às casas, você sabe como é que é, o pessoal bota a bandeira e bota Black Lives Matter, né? Está lá pregado, lá fora, e no lugar da bandeira. Então, sim, com certeza, eu acho que é excelente a tua contribuição aí. Obrigada, Leila. Beth, Vamos, pena que vamos. acabe o tempo, queria agradecer a sua imenso talento e a vontade de você ter de querer dividir com a gente o seu conhecimento. Achei maravilhoso a variação de poetas e a descrição que você deu, e especialmente a tradução, que deve ser imensamente difícil de traduzir um poema. Bom, Obrigada. você sabe que eu sou sua fã, né? E eu também sou sua. Isso aqui vai de... Eu não vou dizer o tempo que a gente fala de idade. Isso a gente não Um dia a conversa. Leila vem fazer uma leitura para nós aqui, tá, Tá Leila? vendo? Ela tem Tá book bom. club, ela é fantástica. Viu, Leila? Eu pego todo mundo assim no ar. A Suzana, eu sou... É demais, vai ser demais. Eu vou ver se eu assisto o próximo. Tá O bom? próximo. Tá, querida. Obrigada, Suzana. Tchau, gente. Beijo, Tá. abraço. Beijo para vocês. Boa noite. Tchau, Boa Leila. noite. Tchau. Maravilha. tudo- Maravilhoso, mais uma vez. Obrigada, Beth. querida. Maravilhoso. Obrigada pela Obrigada pela oportunidade. presença. Obrigada, Tati. Tchau, Tatinha. Ai.